Olá, gente querida! Que alegria nesse domingo estarmos aqui reunidos em torno da Santa Palavra de Deus. Hoje é o 32º domingo do tempo comum, dia 8 de novembro. E o texto do evangelho que a liturgia nos oferece é de Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram previdentes e as outras 5 eram imprevidentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, hoje é o 32º domingo do tempo comum. No dia 22 de novembro, de hoje a 15 dias, a Igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Depois, no dia 29, começamos o Advento, primeiro domingo do Advento. Inicia, portanto, um novo ano litúrgico. É já então muito normal que as temáticas destes últimos domingos do tempo comum, do ano litúrgico, e também as temáticas do período do Advento, ao menos na primeira parte, estejam vinculadas à vigilância e à fidelidade, ao modo como nós esperamos o Senhor que vem. E essa é a grande temática da liturgia de hoje. Percebam que a primeira leitura do livro da sabedoria nos ajuda exatamente a esperar a vinda do Senhor pedindo sabedoria. É tão bonita a primeira leitura de hoje. A sabedoria é encontrada por aqueles que a procuram. Toca exatamente a mesma temática do Evangelho, porque há 5 moças, 5 jovens que são prudentes, que são sábias, que são sensatas, e há 5 que são imprudentes, insensatas, estúpidas. Então percebam um elemento primeiro: pedir a sabedoria de Deus, para que com essa sabedoria possamos esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura de hoje é da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro escrito do Novo Testamento. São Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses no ano 51, ele apresenta exatamente a ideia de uma parousia iminente. A parousia é a vinda gloriosa de Jesus como o juiz e senhor da história. Também para Paulo, ele imaginava que a vinda do Senhor seria muito em breve.
E a grande problemática da segunda leitura de hoje é: enquanto não aconteceu essa vinda do Senhor, alguns cristãos da comunidade de Tessalônica morreram. A grande pergunta dos cristãos de lá, então, é: o que vai acontecer com estes cristãos que morreram antes da parousia? Então, percebam que é outra temática importante vinculada a estas temáticas do destino último da humanidade. É a temática da morte e do destino daqueles que morrem, daqueles que adormeceram em Cristo Jesus. Mas olhemos agora mais de perto o texto do Santo Evangelho. É uma parábola sobre o reino dos céus. São 10 moças, 10 jovens, que estão com suas lâmpadas de óleo acesas. E, estranhamente, elas saem ao encontro do noivo. Esse é um casamento diferente. O noivo é que está para chegar. Mais uma vez, aqui aparece a temática da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a noiva, absolutamente não se fala nada, mas aparecem 10 moças divididas em 2 grupos. São acompanhantes do noivo. E elas são convidadas a um banquete que acontece à meia-noite. Elas têm lâmpadas acesas, mas como tem que esperar muito, é preciso que haja não somente a lamparina acesa, mas também óleo na vasilha. E aqui está uma temática fundamental da parábola que Jesus conta. O que significa ter óleo na vasilha? Então percebam que se unem a temática da vinda do Senhor, a temática do discernimento, a temática do julgamento de Deus sobre nós. E o texto está cheio de alusões a vários textos do Antigo Testamento. Há muitos pontos de contato com o livro do Cântico dos Cânticos, a amada que procura o seu amado. Há também um contato com o livro do Apocalipse, a esposa noiva do Cordeiro. Há vários contatos com os livros sapienciais, especialmente com o livro dos Provérbios, com o livro do Eclesiástico, com o livro da Sabedoria, exatamente por causa da temática da sensatez e da insensatez. Uma temática tão forte lá nos livros sapiência. Podemos lembrar, por exemplo, Provérbios capítulo 9. É um texto belíssimo que fala exatamente sobre a sensatez e a insensatez. Mas o óleo, o que significa o óleo? O que significa ter óleo na vasilha? O óleo aqui é o azeite de oliva. É uma árvore fundamental das grandes árvores que eram cultivadas em Israel, juntamente com o figo e também com a videira. Estas 3 árvores, a videira, a figueira e a oliveira, são 3 árvores fundamentais da agricultura e da culinária, da alimentação em Israel. Portanto, o óleo, em primeiro lugar, é utilizado como alimento. Mas não somente. O óleo também é utilizado para a iluminação. Muitas vezes é utilizado nas lamparinas para iluminar. O óleo tem uma grande função vinculada ao culto. Ele é oferecido, por exemplo, no Templo de Jerusalém como uma oferta agradável ao Senhor. E muitas vezes também o óleo é associado a perfumes, a ungüentos, a bálsamos perfumados. Percebam quantos usos bonitos. No Evangelho de Mateus, esta é a terceira parábola com este caráter vinculado ao matrimônio, um caráter nupcial. Podemos recordar, por exemplo, Mateus 9, 14 e 15. Enquanto o noivo estiver presente, não se faz jejum, porque o noivo está ainda presente. Também Mateus 22, de 1 a 14, o casamento do filho do rei. Há então
uma gama de reminiscências, de alusões tão bonitas. Podemos lembrar de Provérbios, capítulo 31, versículo 18, aquela mulher, Eshet Rail, a mulher forte, a mulher diligente, a mulher operosa. E ali se diz que a sua lâmpada não se apaga e ela trabalha de modo pressuroso e diligente. Quantos elementos bonitos vinculados à Santa Palavra de Deus. Mas agora olhemos mais de perto, sobretudo o final da parábola. Jesus está querendo nos dizer: quem não estiver pronto para acompanhar o noivo, fica de fora. O casamento, a festa nupcial, é símbolo da aliança de Deus conosco. Este matrimônio é símbolo do amor, de aliança, do amor esponsal de Deus para com a humanidade, de Cristo para com a sua igreja. Mas há critérios. Então, quem não estiver preparada, quem não estiver preparado, quem não estiver com a lâmpada acesa e óleo na vasilha, não pode entrar para a sala do banquete. Este versículo 5 é muito importante. O noivo está demorando. Isto é, a parousia vai sendo cada vez mais adiada. Enquanto no primeiro momento as comunidades cristãs esperavam Jesus que voltaria muito em breve, agora a vinda de Jesus glorioso como juiz e senhor da história está sendo cada vez mais adiada. A pergunta é, se a parousia está sendo adiada, como é que nós devemos esperar o Senhor Jesus que vem? É aqui que entra a temática da vigilância operosa e dinâmica. Este futuro das comunidades cristãs está exatamente associado à vinda do noivo, à vinda do Cristo. Por isso é preciso muito discernimento. Veja que temática sapiencial tão importante. O Papa Francisco, como bom jesuíta, vinculado à espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, gosta muito de falar sobre o discernimento. É preciso, portanto, discernimento. É preciso sensatez, é preciso cálculo, imaginar, pensar, refletir, guardar óleo na vasilha. Ao mesmo tempo, é preciso vigilância dinâmica e operosa. As lâmpadas devem permanecer acesas. Para entrar na sala do banquete, somente com lâmpadas acesas. E para que as lâmpadas fiquem acesas até meia-noite, somente se você guardou azeite na vasilha. Aqui eu me recordo muito de Mateus capítulo 7, a famosa história da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Isto é, não somente ouvir a palavra de Deus, mas viver de acordo com a palavra de Deus. É bem verdade que as jovens imprudentes, insensatas, elas se atrasaram porque foram comprar óleo aos vendedores. Quando elas chegam, elas gritam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Este grito, Senhor, Senhor, tem um caráter eminentemente litúrgico. A resposta de Jesus é muito dura. Jesus diz: eu não as conheço. Isto é, de algum modo Jesus está querendo nos dizer, não adianta simplesmente uma comunidade ter uma liturgia caprichada e bela. A expressão Senhor, Senhor diz respeito exatamente à dimensão litúrgica, à dimensão da oração litúrgica. Mas é preciso algo mais do que meramente a oração ou a expressão litúrgica para que as nossas celebrações sejam belas. E o que falta? O critério de discernimento e o critério de vigilância se encontra no nível da praxis. Isto é uma espera dinâmica e operosa que está no âmbito do fazer. O óleo na vasilha significa amor, significa caridade, significa empatia, significa solidariedade. No Evangelho de Mateus é tão caro
a temática da justiça do reino, o tema da justiça do reino. É a caridade que expressa a nossa esperança. Então, diante da parousia que está sendo adiada, muitas comunidades cristãs pretendem fugir da história. Outras esfriam, arrefecem, outras se acomodam, perdem o vigor, perdem a criatividade. Jesus está dizendo, é preciso esperar, com a lâmpada acesa, mas também com óleo na vasilha, de modo dinâmico, vigilante, operoso, discernindo cada situação e trabalhando pelo reino de Deus. O amor, a caridade, a empatia, a solidariedade, a justiça do reino é a grande expressão da nossa vigilância dinâmica e operosa. É assim que se expressa de fato a nossa oração litúrgica. Quando a comunidade cristã eleva o grito ao Senhor e diz, Senhor, Senhor, essa força litúrgica dessa oração deve vir acompanhada do testemunho da ação de graças vivida na caridade. Tenha um excelente domingo. Guarde o óleo na lamparina, mas guarde também óleo na vasilha. Caridade no discernimento, caridade vigilante, caridade operosa. É assim que a gente espera o Senhor que vem. Um abraço, Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã.